E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos novamente ao canal RD com Logan. Hoje nós vamos fazer aqui os 10 fundamentos da redução de danos. Eu gostaria de dizer que esse texto que eu vou colocar aqui, ele não é meu, é da revista Mainline. Eu vou deixar aqui embaixo o link tanto da revista quanto do texto que está em inglês, mas eu vou adequar esse texto para a nossa realidade aqui no Brasil e eu espero que vocês gostem. O primeiro é nada sobre nós sem a nossa presença, ou seja, não dá para fazer política pública, não dá para se pensar um cuidado com o usuário de drogas sem a sua participação, sem o seu protagonismo na parte de implementação, de pensar a ação, de avaliação, inclusive na parte de ação. É muito comum existir políticas públicas extremamente verticais, onde uma pessoa que não é usuário de drogas pensar política pública para um usuário de drogas. O grande problema disso é que corre-se o grande risco dessa política pública não fazer o menor sentido para o usuário. Ou seja, não faz sentido fazer e pensar política pública para um grupo de pessoas que não estão se envolvendo com o processo de implementação, de ação, de monitoramento, de avaliação. Pensem vocês, um grupo de héteros pensando política pública para pessoas LGBTs, ou um grupo de homens pensando políticas públicas para as mulheres. É claro que numa formulação de uma política pública para um determinado grupo de pessoas, pessoas que não fazem parte do grupo que vai ser atendido por essa política podem participar. O problema é que o protagonismo dessa política pública precisa ser do grupo que vai ser atendido, para que essas ações façam sentido para essas pessoas. Um exemplo disso é a Marcha da Maconha, que muitas pessoas falam assim, que é um grupo de usuário que fica advogando em causa própria. É claro, e tem que ser assim. É um grupo de usuários que se reúnem para pedir uma mudança de política pública no seu país. Quer algo mais legítimo do que isso? O segundo é uma abordagem centrada nas pessoas. É muito comum a gente ver por aí políticas públicas que pensam nos usuários de drogas e quando olha para essas pessoas, vem a droga. Olha pra ele, esse aí é o usuário de maconha, esse é o usuário de crack, esse é o usuário de álcool. Não, uma política pública que vê o usuário de droga e suas potencialidades e não a droga que o sujeito usa. Construindo assim relações entre pessoas não julgadoras, não prescritivas e honestas. Colocando o usuário de droga nessa forma como protagonista de sua história, da sua vida, de suas ações e de suas escolhas. Essa relação que se estabelece faz com que o usuário de droga se sinta muito mais reconhecido e empoderado das suas ações. O terceiro é, mais do que ofertar um serviço de qualidade. A grande questão que a gente consegue ver aqui no Brasil é que muitos serviços são abertos, um prefeito ou um governador, o presidente quer colocar uma bandeira lá, vários títulos como crack é possível vencer, recomeço, de braços abertos, enfim, vários serviços que são ofertados para os usuários e quando a gente vai observar esses serviços de perto, eles não são de tão qualidade assim. Nós precisamos ofertar para esses usuários um serviço que garantam para eles o que eles já têm previsto por lei. Quer um exemplo de como isso acontece? Quando você pega um usuário de drogas que está em situação de rua e ele vai para um serviço de saúde, por exemplo, como uma UBS, muitas UBS não atendem esses usuários porque eles não têm documento. Só que não é preciso ter documento para poder ser atendido pelo SUS. Então, logo você vê que os usuários de drogas, muitas das vezes, não são aceitos num serviço que, por um acaso, eles têm direito. Os serviços, eles precisam ser flexíveis, de baixa exigência, isso é muito importante. Imagina uma pessoa que não consegue ou não quer parar de usar drogas. Aquela pessoa que não quer parar de usar drogas, a gente não vai dar nenhum cuidado para elas. Né? E também as pessoas que não conseguem parar de usar drogas. Às vezes a pessoa quer, não consegue e o que a gente vai fazer? Fulano, você bebeu de novo? Não, né? A gente vai fazer um cuidado com essa pessoa a partir das possibilidades que ela consegue naquele momento. Ela não passou a usar drogas e ter problemas com as drogas da noite pro dia e não vai deixar de usar drogas da noite pro dia. Então é importante que esses serviços sejam flexíveis e de baixa exigência. E muito importante, que esses serviços também sejam feitos pelos seus pares. Então é muito importante que os usuários de drogas também possam fazer parte e trabalhar nesse serviço de cuidados com os usuários de drogas.
4. A redução de danos visa a melhoria da qualidade de vida. A redução de danos ela não se importa muito se a pessoa vai parar de usar drogas. A redução de danos não é um caminho para que a pessoa pare de usar drogas. A redução de danos tem como objetivo fazer com que a pessoa melhore sua qualidade de vida. Isso inclui moradia, trabalho, saúde, garantias de direitos, envolve restabelecer uma relação com a família, com a comunidade, enfim. Então, a redução de danos visa a melhoria da qualidade de vida do usuário. E se o usuário chegar para um redutor de danos ou para pessoas que trabalham com redução de danos e fala, bom, o meu problema hoje é a droga, aí sim nós vamos pensar de todas as formas possíveis para que essa pessoa nunca mais faça o consumo de drogas, se esse é o objetivo dela. Então, a redução de danos não visa que a pessoa pare de usar drogas, mas pode ser uma possibilidade se isso fizer sentido na vida dela. Parece um absurdo ter que falar o óbvio, mas vamos lá. A 5ª tem muito a ver com a redução de danos não se opõe à abstinência. Isso é muito interessante aqui no Brasil, porque a abstinência, as pessoas que trabalham com abstinência, com muitos modelos de abstinência, falam a redução de danos mantém as pessoas usando drogas, incentiva as pessoas usando drogas, o que é um verdadeiro absurdo. Na verdade, a redução de danos visa a autonomia do sujeito. Então, se uma pessoa quer parar de usar drogas, nós vamos fazer todo o possível para que ela nunca mais faça uso de drogas, respeitando o seu desejo. Agora, se a pessoa não quer parar de usar drogas ou não consegue parar de usar drogas, nós vamos cuidar delas da mesma forma, nós vamos construir juntos com elas a melhoria da sua qualidade de vida. As pessoas sabem o que é melhor para elas e nós vamos estar ali ajudando elas a alcançar esses objetivos. Então é isso. A 5ª é a redução de danos, abraça a abstinência desde que esse seja o objetivo do sujeito naquele momento. 6. O contexto social. Nós da redução de danos entendemos que os danos relacionados com as drogas ou são causados ou eles são agravados pelo contexto social e cultural no qual o sujeito está inserido. Isso inclui políticas públicas de cuidado e de repressão ao usuário de drogas. Isso inclui a forma que a sociedade vê os usuários de drogas, a cultura de uso de drogas. É muito comum a gente ouvir falar assim, não aguenta, bebe leite. E toda a cultura que incentiva o uso de bebida alcoólica aqui no Brasil, por exemplo. Todas essas questões estão inteiramente ligadas aos danos que podem causar o usuário de drogas. Ele ser preso, ele ser perseguido, ele ser visto como marginal, ele ser visto como bandido, ele pode estar passando mal por causa de alguma droga e não buscar ajuda, ou não achar que tem direito por ser usuário de drogas, enfim. Essa questão social ela está inteiramente ligada, associada e muitas das vezes é a causadora de danos do usuário de drogas. Portanto, é extremamente importante pensar no contexto do uso de drogas para se pensar numa redução de danos do contexto do uso de drogas. 7. Reconhecer que o uso de drogas não é crime. As pessoas têm o direito de fazer o que elas quiserem com seus próprios corpos. Logo, se você quer trabalhar com redução de danos, se você acredita na redução de danos, necessariamente você tem que ser favorável à descriminalização das drogas. Não é possível a gente pensar que usar drogas pode ser algum crime e se opor completamente com ações penais contra um usuário de drogas pelo fato dele fazer o uso de drogas. E se a gente entende que usar drogas não é um crime, nós também não podemos forçar ou obrigar uma pessoa a fazer um tratamento. Então, não faz o menor sentido pensar em um tratamento e um cuidado de uma pessoa que não está querendo parar de fazer uso de drogas. Então, não dá para ser favorável a algum tratamento obrigatório, compulsório, forçado, seja lá qual for o nome que é dado para esse tipo de coisa. 8. Uma abordagem pautada nos direitos humanos. Uma pessoa que faz uso de drogas, ela não perde seu direito como um cidadão, ela não perde seu direito como uma pessoa humana. Logo, ela tem que ter os seus direitos humanos garantidos. Então, não há como se fazer uma ação de redução de danos, não há como defender um usuário de drogas sem ter antes defender os direitos humanos. Uma pessoa que faz uso de drogas não perde o seu direito como um cidadão e não deixa de ser um ser humano com os seus direitos garantidos. É muito comum ouvir falar por aí nas manchetes, nos jornais, de lugares que fazem cuidado com usuários de drogas e que violam sistematicamente os direitos humanos. Então é imprescindível que nós que lutamos pelo direito dos usuários de drogas, lutemos também pelos direitos humanos.
9. A redução de danos está aberta a todas as pessoas que fazem uso de drogas, desde aquelas pessoas que fazem uso de drogas em situação de rua, que fazem uso de crack, que fazem uso de álcool, cocaína, pessoas que são ricas, baixas, pobres, enfim, independente da droga que o sujeito usa, se é êxtase, LSD, enfim. Ah, mas esse cara aí faz uso de loló não pode. É comum a gente escutar produtores de festas falando assim, não, na minha festa não é proibido loló. Como assim? Então quer dizer que você que defende aos usuários de drogas, defende um tipo de usuário de drogas, você reproduz o proibicionismo com outros usuários de drogas? Isso não faz o menor sentido. Então, nós estamos abertos não só a todos os tipos de drogas, mas também a todos os contextos no qual as drogas são usadas. Contextos de festas, pessoas em situação de rua, pessoas que vão para balada, mulheres e homens que fazem programas. Enfim, independente do gênero, classe social, contexto de uso, tipo de droga que é usada, se é droga de rico, droga de pobre, não interessa. A redução de danos está à disposição para poder pensar em estratégias de cuidado e melhoria da qualidade de vida, seja ele o usuário de droga que for, independente do seu contexto social, independente da sua classe, gênero, raça, cor, enfim. E por fim, a 10ª, a redução de danos é uma estratégia holística baseada em evidências. É muito comum as pessoas falarem, mas vocês não conseguem comprovar que a redução de danos funciona. Isso não é verdade. Se a gente for pegar os dados do final da década de 80 e início da década de 90, nós vamos perceber que as ações de trocas de seringa com usuários de drogas, que sim, eram estratégias extremamente pragmáticas para que as pessoas não pegassem, não transmitissem HIV, nós vamos perceber uma enorme diminuição da contaminação entre usuários de drogas. A redução de danos, ela visa informar o usuário de drogas, visa a reflexão do uso de drogas, de qual é o significado da droga na vida do sujeito naquele momento e assim podendo diminuir os riscos associados ao uso de drogas daquele sujeito. Um exemplo disso, se vocês pegarem lá o número 6 que eu falei sobre o contexto social, é a gente pensar em pesquisas que falam, por exemplo, como a Ratolândia. Se você não conhece a pesquisa sobre a Ratolândia, tem um vídeo no YouTube também, é bastante interessante. Bom, gente, é isso, as 10 regras da redução de danos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou e quem não gostou, comenta lá na descrição do vídeo. É importante ter esse feedback para saber por onde eu tenho que ir, o que eu deveria abordar mais, o que eu deveria abordar menos. Quem gostou, dá um like no vídeo, se inscreve no canal e, galera, até a próxima!